O último termo que eu queria destacar para nós concluirmos esse período. Capítulo 3, de Efésios mesmo, capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. Qual o conteúdo dele? As insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar, preste atenção por favor, irmão, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então, queria muito que você visse que essas palavras andam juntas. Mistério, revelação, evangelho. Mistério, revelação, evangelho. Paulo está dizendo que quando ele prega o evangelho se refere à glória da pessoa de Cristo. E essa pregação, versículo 9, manifesta o mistério, assim como nós lemos lá em Romanos. Então o que é a pregação? E como eu disse, não apenas verbalizada, não é? As nossas vidas redimidas, Cristo sendo formado em nós. O que isso expressa? O mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Qual o mistério? Que Deus está preparando uma noiva para o seu filho. E que a imagem dele será formada em nós. Esse é o mistério do Evangelho. Então ele diz que quando o Evangelho é pregado, as insondáveis de Cristo riquezas de Cristo são manifestadas e o mistério é aberto, manifesto. A dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas. E no verso 10 ele vai colocar como uma coroa aí do que ele está dizendo. Para que pregar o Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e manifestar esse mistério? Para que a multiforme sabedoria de Deus tenha expressão, se faça conhecida, agora, não na era vindoura, mas agora, desde já, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Sabe o que esse verso 10 se parece? Uma vitrine de observação, onde você coloca aquela joia cara, lapidada, aquela pérola, aquele diamante, todo guardado dentro daquela redoma, para que todo mundo passe e observe. Você não tem como olhar, não é? Te chama a atenção, aquela coisa preciosa. Essa é a ideia do verso 10. Significa que Deus em Cristo, pelo Espírito, está fazendo um trabalho tal na igreja, que na medida em que Ele vai executando isso, a igreja vai se tornando, cada vez com mais clareza, objeto de observação cósmica, universal. Por isso aos Coríntios ele fala assim, nós somos espetáculo, tanto a anjos como a homens. Lembra? 1 Coríntios 4. A igreja é um espetáculo, tanto a homens quanto a anjos. Já pensou nisso, irmão? Por quê? Efésios 3:10. Porque pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida, dos principados e potestades dos lugares celestiais. Não é? E por que isso é feito? Verso 11. Isso é segundo, isso está de acordo. Segundo o quê? O eterno propósito. Vê que maravilha? Segundo o eterno propósito, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Maravilhoso. É por isso que ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Cabeça e corpo. Grande é esse mistério. Oculto dos séculos e das gerações. Deus tinha um filho, o filho unigênito, mas ele desejava uma família de filhos semelhantes ao seu filho. O Filho de Deus possui toda a glória, nele mesmo, ele é autossuficiente. Mas ele desejou, desde toda a eternidade, compartilhar essa glória com uma noiva, com uma esposa. Esse é o mistério da sua vontade. E o Espírito Santo? O Espírito Santo também é Deus, é todo suficiente nele mesmo. Mas ele também desejou, desde a eternidade, edificar um templo no qual ele pudesse habitar. Então o pai com a sua família de filhos, o filho com a sua noiva, tornada semelhante, idônea, compatível com ele mesmo, tendo seu próprio caráter, e o Espírito Santo um lugar de habitação. O Deus triuno completamente satisfeito. Esse é o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Tudo isso toca prazer, irmãos. É prazer do pai em ver uma família de filhos que agrada a ele como seu filho unigênito agrada. Uma família de filhos tornados semelhantes à imagem do seu filho. Isso é prazer ou não é prazer? É prazer para o filho ter uma noiva, no qual ele pode olhar e dizer, ela sou eu mesmo. Quando eu olho nela, eu vejo minha glória. Quando eu olho nela, eu vejo minha santidade. Quando eu olho nela, eu vejo minha pureza.
Quando eu olho nela, eu vejo a mim mesmo. E Ele é perfeito. E o Espírito Santo? O Espírito Santo encontra um lugar de descanso, de repouso. Porque ele edifica pedras vivas como um santuário para Deus. Por isso Pedro vai dizer que quando nós fomos redimidos, nós somos como pedras que vivem. Quando a gente olha assim, num contexto maior a igreja, sabe o que parece? Pedras, sim, porque foram regenerados pelo Senhor. Mas pedras, como são descritas lá no livro das Lamentações de Jeremias. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Como estão espalhadas as pedras do santuário. Como nosso irmão também nos lembrou aqui no primeiro período, aquelas tábuas, com meias medidas, ajustadas para que possam ter uma medida completa. Jeremias lamenta disso quando ele vê a casa de Deus destruída. E diz assim, como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. Aquela que era objeto de espanto, de louvor dos povos, agora é objeto de espanto e assobio, de vergonha. Como estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas as pedras do santuário. Então, irmãos, a questão não é se o Senhor tem pedras. Ele tem muitas pedras, muitos filhos. Mas a questão é, nós temos sido bem-sucedidos em ser edificados juntos? Nós temos aprendido a viver juntos em amor? Nós temos aprendido a servir uns aos outros? Nós temos aprendido a considerar cada um, os outros, superiores a si mesmo? Nós temos aprendido isso. Isso é necessário para que as pedras do santuário sejam encaixadas, estejam juntas. E esse é o trabalho de quem? Do Espírito Santo. Vós como pedras que vivem, mas não apenas pedras que vivem, espalhados cada um no seu canto, mas como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Lembra? Para oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O desejo do Espírito Santo não é ter pedras apenas, mas pedras justapostas e edificadas juntas. Irmãos, que isso constrange o nosso coração. Esse é o corpo de Cristo. Nada menos do que isso é o corpo de Cristo. Se nós professamos ver algo a respeito do corpo de Cristo, que manifestemos isso na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa relação uns com os outros, porque esse é o corpo de Cristo. Pedras edificadas juntas, para que algo da glória de Cristo possa ser manifesto nas nossas vidas, como numa vitrine de observação. Anjos, demônios e homens olharão para essa vitrine, glorificarão a graça de Deus. Tomou homens naquele estado e tornou-los nesse estado. No estado natural por nós mesmos, irmãos, nós somos divididos de nós mesmos. Eu já compartilhei com irmãos algumas vezes. Você nunca acordou, ou anoiteceu, quem sabe, um dia, com vontade de descoxar tua cabeça do pescoço, colocar no cantinho do quarto e sair devagarzinho, assim, para ela não correr atrás de você? Você tem um descanso, não é? Porque nós somos divididos de nós mesmos, não é? Ansiedades, preocupações, desejos conflitantes, ambições, não é assim? Então, que milagre o Espírito Santo vir habitar em nós, trazer para nossas próprias vidas integralidade e, milagre maior ainda, nos edificar junto com outros, que são tão diferentes de nós. Esse é milagre. Por isso o propósito de Deus não é individual, o propósito de Deus é coletivo. Ele não diz pelo grande homem de Deus, pelo grande servo de Deus. Não, ele diz pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida dos principados e potestades. Graças ao Senhor por isso, irmão. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor use o que o Senhor desejou depositar nos nossos corações para trabalhar profundamente nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda a não sermos os mesmos diante do que o Senhor quer nos dar neste final de semana. Queremos aprender de Ti e queremos obedecer a Ti, praticar aquilo que o Senhor nos tem falado. Senhor, habilita-nos para isso. Abre nossos olhos do coração. Tira as escamas, Senhor, que precisam cair, para que vejamos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propuseres em Cristo. Confiamos no Senhor, para que realize essa obra em nós e nos torne uma expressão mais
nítida do teu testemunho aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.